inscreva-se aqui em nosso canal, né? E nós vamos hoje falar sobre aqui um assunto muito sério. Nós vamos falar aqui sobre casamento. Eu tenho quase certeza que algumas mulheres aí vão me odiar depois desse vídeo aqui. Mas infelizmente nós temos que mostrar a realidade do que está acontecendo em nosso mundo. E aqui no começo do nosso vídeo, nós vamos estar explicando como um homem deve escolher bem uma esposa. Como fazer para escolher bem uma esposa. Vamos falar, na verdade, primeiramente, do problema dos homens durante os casamentos que existem, né? Nós vamos narrar aqui alguma coisa que acontece e que sempre acaba aí atrapalhando o casamento das pessoas. Então você que é homem não está conseguindo encontrar uma esposa nesse mundo que é a modernete, né? Mistura de modernidade com internet. Você fique aí no vídeo até no final, que você vai ter grandes conhecimentos, né? E que eu tento aplicar aqui na minha vida. Eu também ainda não sou um cara casado, mas eu tento aplicar esses recursos aqui na vida para evitar de ter problemas. A gente vê as experiências, tá? O sábio aprende com os erros dos outros. Você assiste os erros das outras pessoas e aí você tira suas próprias conclusões do que você deve fazer. Para que você não gaste passar porque as outras pessoas passaram para você aprender. Você aprende olhando os exemplos dos outros. E isso que nós vamos ver aqui, na verdade, está no livro do Shalom Arouche, chamado O Jardim da Paz. Se você não sabe o que é, eu vou pesquisar aqui no Google, Shalom Arouche, O Jardim da Paz. Aí você vai ver isso aqui, ó. É esse livro que nós vamos mostrar ele aqui. E nós vamos aumentar a imagem desse vídeo para você entender. Manual do Casamento para os Homens. É um livro que foi escrito por um rabino que tem mais de 30 anos de casado e tem vários filhos, e o casamento dele é um casamento de sucesso. Esse livro aqui, ele ensina muitas coisas que você deve aplicar na sua vida. E depois eu vou falar aqui como selecionar uma boa esposa. Vamos iniciar aqui por partes. Por que a grande maioria dos casamentos dão errados? Você já parou para poder pensar nisso? A primeira coisa é que o casamento ele é feito com Deus. É uma aliança que você faz com Deus. Então, quando você casa, é um vínculo matrimonial que você faz com o Criador. O casamento, então, você está assumindo ao Criador que você vai construir uma família, em uma família cristã, que tenha valores morais e éticos que estão presentes na Bíblia, é sua, do patriarca. E você está responsável por aquelas almas que estão naquela casa em convívio, filhos, esposa e você mesmo. Primeiramente, o casamento é um vínculo com Deus. Então, se você não respeita a Deus, dificilmente você vai respeitar a sua esposa ou o seu marido. Esse é um ponto do casamento. Então, qual que é o maior problema dos casamentos hoje em dia? Qual que é o maior problema? Se você chegar e perguntar qual o maior problema dos divórcios? 40% do divórcio é causado por esse problema. Falta de dinheiro. Por que esses problemas são causados por dinheiro? Alguns pontos interessantes devemos refrisar aqui. Primeiro é que o sistema te ensina a ser escravizado. O sistema, por exemplo, ele te diz que você tem que fazer faculdade para você ser alguém na vida. E ninguém vai te ensinar como ganhar dinheiro. Vai te ensinar como você cumprir funções. E você vai ser apenas uma formiga que compõe o formigueiro. Uma função social do formigueiro. E claro que, óbvio, o formigueiro jamais vai colocar em alguma posição de destaque. Então, isso aí é o que o sistema quer. Subserviência e escravidão. Quando o cara ganha mais dinheiro, ele consegue dar uma melhor qualidade de vida para a sua família. A Bíblia é assim. Os grandes patriarcas, quase todos são assim. Então vamos falar sobre as donas de casa.
hoje em dia, a mulher tem que sair para complementar a renda do marido. Então vamos falar aqui sobre mulheres que ficam em casa. Isso aí é um dos pontos que eu questiono aqui. Não significa que também está certo. É um dos pontos que a gente levanta, que um salário mínimo é muito pouco para se manter um lar funcionando. Os homens, sem brincadeiras, não são capazes de comprar nenhuma roupa íntima para a esposa. Elas saem das casas dos pais, elas levam o que receberam dos pais e nunca mais ela ganha nenhum tipo de presente na vida. Quando o cara vai dar algum tipo de presente para a mulher, normalmente é uma geladeira, é um fogão, é uma faca, é uma panela e não recebe mais nada de ninguém. E isso vai atrapalhando. A maior desgraça que acontece na vida de uma mulher é isso. Isso não é conduta de vida de patriarca. Se você olhar a Bíblia, você vai ver que a Bíblia não ensina isso. Então, o que está acontecendo? A Bíblia nos ensina que a mulher deve ser honrada. E aí você vê o tempo todo na Bíblia o marido honrando a esposa. Então, nos dias de hoje, o mais normal de se fazer, o mais sensato, é você tentar dar um dinheiro para sua esposa, uma quantia. E isso é se você receber uma quantia boa, porque se você receber um salário mínimo, dificilmente você vai conseguir dar a ela alguma coisa e honrar a sua esposa. Então, o princípio básico do casamento é grana. Se você não tiver grana, se você estiver ferrado, então não vale a pena você casar. Nem tente, porque não vai dar certo. O casamento, normalmente, ele gasta muita grana. Normalmente, gasta muito dinheiro. Cuidar de criança, cuidar de família, acaba gastando muito dinheiro. Então, você tem que arrumar um meio de você ter uma renda para depois você pensar em um casamento. Porque você tem que fornecer para sua esposa uma certa quantia em dinheiro, para ela poder não gastar, sair para trabalhar. O meu avô, quando ele era vivo, ele, através de gestos, a gente viu o exemplo dele, ele sempre dava alguma coisa para minha avó. Todo mês ele dava algum tanto de dinheiro para minha avó. E aí, quem viu e aprendeu porque ele fazia isso. Né? Não estou nem falando que ele é o certo ao fazer isso aí. Mas sempre que podia, ele dava ela alguma coisa. Dava presente, alguma coisa. E sempre foi um casamento que durou muito. Né? Então, se você analisar, a mulher, ela limpa a casa. Então, ela é uma empregada. Ela limpa a casa. Ela cozinha. Então, ela é uma cozinheira. Então, ela cuida dos filhos. Então, ela é babá. Então, a mulher está exercendo, nesse caso aí, 3 funções. E ela não está recebendo nada por isso. Então, o mais sensato seria o cara pagar alguma coisa. Porque senão o marido não está honrando aí a esposa devidamente. Mas essa aí é a primeira parte do vídeo. A mulher vai lá, ela cuida da casa, dos alimentos, prepara as refeições e o marido acaba não honrando essa esposa. E 40% dos divórcios que existe é falta de recurso. Mas hoje em dia é o seguinte, se você tem que colocar na sua cabeça que se a sua esposa estiver feliz, o seu lar vai ser um lugar feliz. Se a sua esposa estiver triste, o seu lar também vai ser um lugar triste. Então, o Shalom Arush, ele ensina aqui uma conduta de vida para que o homem possa viver num lar e casar bem. E sempre que você puder, faça viagens, porque muitas vezes o lar é cansativo, porque você fica naquela monotonia, criança chorando, aquilo acaba com toda a qualidade de vida da família. Muitas vezes você ir uma vez para a praia ou viajar para algum lugar, para um sítio, para ajudar a descansar a mente das pessoas, principalmente da sua esposa. E quando você tem bebê
o bebê chora o tempo inteiro. E se tiver mais de um, então, aí um chora, o outro acorda. É sempre essa coisa. E isso sempre acaba cansando muito a, a mente da mulher. Então, nos primeiros 3 ou 4 anos de vida da criança, é muito difícil. Ela depende muito da mãe e do pai. Então, para tudo que a criança vai fazer, ela depende da mãe e do pai. Então acaba se desgastando muito para poder criar os filhos e acaba dormindo mal. E então você tem que entender a situação que você vive. Sempre é bom você estar aí se divertindo, saindo para a praia, indo ir para algum sítio, algum local reservado. Sempre você tem que fazer essas viagens, porque isso aí é um investimento de descanso mental. É você chegar aí na casa dos seus sogros e falarem com eles. A sua filha está bem encaminhada, está morando na nossa casa e a gente está constituindo uma família de acordo com os princípios de Deus. E isso aí é o básico, isso aí você encontra na Bíblia, basta você olhar. Para um homem que queira se relacionar com a mulher, não adianta você discutir com a mulher. Bater de frente com a mulher sempre é a pior opção. Tá? Mesmo que você discuta, você esteja certo, bater de frente é sempre a pior opção. A mulher faz muita cagada? A mulher faz muita cagada. O homem faz muita cagada também. Mas nós homens, a gente tem que entender também o lado da mulher por causa de tudo que ela passa na vida, né? O homem tem que ser diferente. Muitas vezes é melhor você esperar a discussão passar para depois você conversar com sua esposa. Nunca discuta na hora. É sempre pior. Esses são os preceitos principais aqui que vão favorecer para que você tenha um bom relacionamento. E o outro ponto que eu acho interessante trazer aqui, mulher não tem que estar saindo sozinha. Não tem que estar indo para aula de pilates, não tem que estar indo para academia, nem para balada, nem tem que ficar andando com outro homem por aí, ok? Isso é o mínimo. Então, basicamente, a mulher tem que se comportar dessa maneira. Basicamente isso. A Bíblia nos pede para que nos ensina, na verdade, para que esteja tratando a mulher como a igreja trata o Espírito Santo. Pois bem, isso aí foi a parte das mulheres. Pois bem, agora vamos mostrar aqui a parte em que o homem está preocupado. E o homem quer isso que está numa imagem que eu vou mostrar aqui. Ele quer uma mulher que cuide bem dos seus filhos, que arrume a casa e o cara seja um provedor. Esse é um ponto que o homem quer. O sonho que todo homem quer, o homem de bem. Um ponto, como encontrar uma boa esposa aí para você poder casar. Mas eu acredito que nessa parte que as mulheres vão me odiar. Mas infelizmente eu tenho que falar a realidade. O homem arrumar uma esposa, uma boa esposa, para que o casamento dure muito tempo. E as mulheres podem também pegar essas dicas e repassarem aí para poder fazer o seu casamento durar. Mas eu espero que isso aqui sirva de dica, tanto para as mulheres quanto para os homens poderem também arrumar um bom casamento. Quando você, homem, for arrumar uma mulher para casar, analisa a família da sua namorada. Analisa o casamento da sogra, mas o sogro pai dessa moça. Quando você vai escolher ela para namorar, você analisa a vida deles. A mãe divorciou, o pai dela se divorciou. Se a mulher que vem de um berço onde a pessoa já era de família divorciada, tinha uma mãe divorciada, a probabilidade de que seu casamento também vá dar errado é muito grande. Porque ela já veio do exemplo, do berço, de divórcio. Ela não teve o exemplo de um casamento que foi consolidado e que durou durante muitos anos. E aí vem alienação de parentes, vem problemas socioafetivos, vem traumas psicológicos.
moça que cresceu em um lar onde tinha um pai e uma mãe durante 15, 20 anos, ela cresceu num lar onde tinha o exemplo do pai e da mãe e de um casamento que durou 20 anos ou até mais na mente dela. Então ela tem como exemplo um casamento que deu certo, que é o casamento dos pais. Esse é um dos pontos que você tem que levar em conta. A possibilidade de que possa dar certo vai ser bem maior. Isso é inegável. Então, partindo daí, outro ponto que a gente tem que ver, escolha mulher que seja bem mais nova. Então, você escolha uma mulher na faixa etária de 18 anos até 23 anos. Você não pode passar isso. No máximo uns 23 anos. O ideal que seja de 18 a uns 20 anos. Mas que chegue aí até os 23 anos. Por causa de que? Quanto mais idade tiver uma mulher, mais relacionamentos na vida ela já vai ter passado. E então, mais traumas de ex-relacionamentos ela vai ter. Então, mais problemas para ter um novo relacionamento essa mulher vai ter. Então, quanto mais relacionamentos uma mulher viver, menor a possibilidade de que o próximo relacionamento venha a dar certo. Se uma mulher já viveu 4 ou 5 relacionamentos e não deu certo, muito provavelmente também não vai dar certo com você que está procurando um relacionamento mais sério. A única maneira de você saber, a grande maioria das mulheres aí consegue mentir muito bem. Então, a única maneira de você driblar isso aí é se casando com uma mulher mais nova. Quanto mais nova, menos relacionamentos ela vai ter. E você consegue amenizar essa situação casando aí com uma mulher mais nova. Ah, mas se você falar, eu tenho 30 anos, mas não tem problema, a idade ideal é a mesma. Outro ponto que a gente tem que ver é o seguinte, na hora que você for escolher uma esposa, escolha uma mulher que more na roça. Por causa de que você acha que é melhor uma mulher que mora na roça? Pelo fato seguinte, que quando uma mulher é criada na cidade, nas grandes metrópoles, ela tem muito acesso aí a boates, estudou aí numa escola com muitas pessoas, passou por grandes ideologias de gênero e ela teve muita chance de passar por baladas e por um monte de coisa. E na roça sempre não tem boates. Pega uma cidade de 5 mil, 6, 7 mil habitantes aí, não tem quase nada para a pessoa fazer. Agora, uma cidade que tem muita gente, aí é mais fácil, porque tem muitas pessoas. E uma mulher que more na roça, que saiba cozinhar, que saiba mexer com a terra, plantar, é uma mulher aí que vai ter maior valor, porque a grande maioria das mulheres hoje não querem cozinhar. Elas querem ficar na internet o dia inteiro. E outra coisa que eu acho que não há necessidade alguma é quando você tem um relacionamento, você ficar postando o que você está fazendo nos seus status de redes sociais. Não há necessidade nenhuma das pessoas verem o que você está fazendo ou você está deixando de fazer. Não existe a necessidade disso. A principal ponto do homem é viver em harmonia com a natureza. Todo homem que se preze, que não tenha nenhum distúrbio, ele tem o sonho de morar na roça. Ele quer morar em harmonia com a natureza. Mas o ser humano, ele faz parte da natureza. O ser humano faz parte da natureza. Então ele quer viver na roça. A maioria dos homens quer viver na roça. Porque nós somos uma célula da natureza. E nós fomos arrancados da natureza e levados para cidades. Se você tirar um animal da floresta e levar ele para morar na cidade, rapidamente ele vai morrer. Tanto que os zoológicos têm que replicar exatamente uma floresta dentro deles para evitar
que os animais venham a morrer. Então o homem que preserva aí os bons costumes, a tradição, ele quer morar no campo. Eu acho que não tem nenhum homem que não queira isso. Então nós somos pessoas que pertencemos à natureza. É da natureza que nós vimos e é para a natureza que nós vamos. O homem, a grande maioria dos homens, tem o interesse de viver na natureza. Então, se você arrumar uma mulher que é da roça, você já vai estar a um passo disso aí. Vai estar muito mais fácil para você se conectar com a natureza. E aí, alguns pontos que você vai observar quando você estiver com a sua namorada aí, é um dos pontos. É se ela quer ter filhos, o que ela acha aí de feminismo, o que ela acha dessas ideias de mulheres que ficam com muitos caras. Isso aí são pontos que você tem que questionar. Se ela é cristã, se ela acredita em Deus, se ela tem o sonho de casar. Tudo isso são coisas para você questionar. Aí, se você vê que aquela mulher serve, atende a você, então você vai e casa com aquela pessoa, que as chances de dar certo vão aumentar muito seguindo aí esses conceitos. Então, se você olhar na Bíblia, você aprende aí a ter um casamento correto. Quando você pega a Bíblia e você olha para as tribos hebreias, você pega as histórias dos levitas, de toda aquela cultura bíblica, você vê que os casamentos duraram muitos anos. Na Bíblia não há relatos de divórcios. Eu já li muitas vezes a Bíblia e nunca vi divórcio. Então, quando você decidir que você vai se casar, você tem que escolher a melhor mulher que for possível. Porque você vai passar com ela a vida inteira. O certo de um homem quando casa e de uma mulher quando casa é passar a vida juntos. Então você tem que viajar, você tem que ir longe, você tem que correr atrás e tentar procurar uma mulher perfeita. Porque se você encontrar, você vai ter a tranquilidade de você ter um bom casamento. E aí você vai e seguir os conceitos da Bíblia para que você tenha um bom relacionamento. Mas o ponto importante é que você tem que casar, você tem que ter dinheiro. Se você casar sem dinheiro, a grande possibilidade de dar errado é muito grande. E se você seguir aqui esses preceitos que nós colocamos aqui, a chance de que dê certo vai ser muito grande. E mais um caso aqui que eu quero trazer: não se relacionem com mulher promíscua. Evite de relacionamentos com mulheres promíscuas. Se você vê mulher que usa roupa curta, já esquece que não vai ter chance de valer a pena. E evite também relacionamentos com mulheres que têm filhos. Mas por causa de quê? Porque a chance é muito grande de você não dar certo, porque você não vai ser uma pessoa daquela família. Entendeu? A chance de dar errado vai ser muito grande. Infelizmente, essa é a realidade. A chance de que o casamento seja duradouro vai ser muito grande. Essas são as experiências que os mais velhos, que já não são casados, conseguiram nos repassar de um bom casamento, de como ter um bom relacionamento. E aí, quando você escolhe uma boa esposa, normalmente você vai honrar essa esposa. E aí você vai encontrar felicidade, vai ter um relacionamento que dure por muitos anos. E isso que eu estou falando aqui não é a verdade absoluta. E também não é a verdade relativa. Porque a verdade relativa é o governo. E a verdade absoluta é Deus. Isso aqui é apenas a verdade. E um dos pontos pode ser até que você não aplique todas as recomendações desse vídeo, mas que você aplique alguma parte delas. E aí você vai ter um bom relacionamento, né? Então a gente agradece a todos vocês que estiveram com a gente nesse vídeo e esperamos vocês no nosso próximo vídeo.